na vida dos meus irmãos, na tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu me coloco diante do Senhor, Pai, que as minhas limitações não impeçam a tua igreja de receber, Deus, uma palavra do Senhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Graça e paz, boa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar teu assento. Que bom que você veio à casa do Senhor, né? Temos entendido que esse é o melhor lugar que a gente pode estar. Amém? Que essa compreensão não saia do nosso coração. Nós possamos ser fiéis àquilo que Deus já fez na nossa vida. Que nós possamos continuar buscando cada dia mais. E cada dia mais o Senhor tem mais para nós. Amém? Hoje está quente, né? Então ninguém precisa colocar hoje um casaco, né? Para vir para a igreja. Quem botou um casaco para vir para a igreja hoje? É, pegadinha, né, irmão? Pegadinha para quem não estava domingo passado, né? É piada interna para os que estavam, então, né? Estamos com o mesmo casaco da semana? Amém? Amém? Quem estava na igreja pegou, né? A visão. Quem estava no culto passado. Nós fomos ministrados na semana passada sobre o caráter do cristão, né? Nós não podemos ser uma pessoa aqui dentro e outra pessoa lá fora, né? Porque senão algo está errado. Eu lembrei de uma história que eu ouvi quando eu era criança já. Há muitos e muitos anos atrás, né? Um menino comentou com o pastor, né? Pastor, eu quero morar na igreja. E o pastor ficou muito feliz, né? Que bonito, uma criança, né? 5 anos. Pastor, eu quero morar na igreja. E o pastor inventou de perguntar o porquê, né? Pastor, porque lá na igreja o meu pai é tão legal, tão amável, tão querido com todo mundo. E lá em casa, o bicho pega. E aquilo entristeceu o coração do pastor, né? E aí eu pensei, né? Os casacos. E realmente é assim. Mas o tema da nossa ministração de hoje não vai ser sobre casacos. Já fomos devidamente ministrados a respeito disso, né? Está ali, Filhos da Consolação. Antes da gente entrar, queridos, na temática de hoje, então, a gente precisa constantemente ser lembrados. O Espírito Santo nos ajuda, mas às vezes, quando a gente está aqui, a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Nós estamos em 2026 e nós recebemos do Senhor um norte, né, para o ano de 2026. A temática que estamos caminhando como igreja do Senhor: adoração, estilo de vida. Amém? Então, eu vou ler aqui para nós lembrarmos novamente a nossa base bíblica, né? Que é na versão A Mensagem, que a palavra de Deus então nos diz assim: quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Amém? Nós precisamos ter essa mensagem presente no nosso coração nesse ano, queridos. É algo que vem do Senhor para nós como igreja. Então volta e meia, quando você entrar aqui, vai lá e dá uma lida de novo nesse texto ali, né? Ele está numa linguagem mais compreensível, talvez mais fácil, né? E seja ministrado por esse texto. Amém? Eu quero relembrar aqui um texto que está... Não precisam abrir agora a Bíblia, né? Ainda não é o texto que a gente vai ministrar hoje. Salmos 34, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículos 4 e 5, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Glória a Deus, queridos. Promessa do Senhor. O rosto daqueles que olham para o Senhor jamais demonstrará decepção. Então nós precisamos ter esse entendimento, queridos.
Nossos olhos estão fitos no Senhor. E quando nossos olhos estão fitos no Senhor, nós não teremos decepção. Amém? Então tomemos posse dessa promessa, queridos. No Senhor a perfeição, no Senhor a fidelidade, a amor, a misericórdia, a graça, a vida, a renovo e a esperança. Tudo isso nós encontramos no Senhor. Então os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor. Amém? Glória a Deus. No início dessa semana, segunda-feira, bem no início, veio ao meu coração que em algum momento eu teria a oportunidade de pregar sobre o que eu estou pregando, vou pregar hoje. Mas eu não tinha a menor ideia que seria hoje, de fato. Né, Fábio? A Fábio é testemunha. A Bel não é, porque a Bel ela pode ser ouvida só como informante, né? Ela é minha esposa, então, mas a Fábio pode ser como testemunha. Mas enfim, o Senhor sabe de todas as coisas, né? E eu creio que é algo que o Senhor tem para nós, então, como igreja. Na verdade, essa ministração ela vem corroborar ou confirmar aquilo que nós já temos recebido como igreja. Porque se nós recebemos algo do Senhor, somos o povo do Senhor aqui em Trezemaio e região, a palavra do Senhor tem que estar nos direcionando sempre para um caminho, como igreja. Sim ou não? Senão fica difícil, né? Uma hora nós vamos para cá, outra hora nós vamos para lá. Claro que estamos sempre ouvindo da palavra, né? Mas há uma direção para nós como povo do Senhor aqui. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Então, está ali o título, Filhos da Consolação. Nas poucas vezes que estive aqui ministrando, vocês já perceberam que eu gosto muito do dicionário, né? O dicionário nos ajuda bastante. Então, não vou fugir da minha característica. Consolação, então. Como é que a gente pode entender, né? Por que essa palavra do Senhor hoje para nós? No cotidiano, a consolação é o apoio emocional e moral fornecido para diminuir a angústia de alguém. Pode ser um gesto, uma palavra, um conforto, uma ação, até mesmo algo que traz paz do espírito. E trazendo para uma linguagem bíblica, então, consolação é descrito como encorajamento. O fortalecimento e o alívio que Deus oferece aos que estão em sofrimento, permitindo que essas pessoas também consolem os outros em suas aflições. Amém? Amém. Quando vocês lerem Filhos da Consolação aqui, alguém aqui já sabe quem é o personagem que nós vamos conversar hoje aqui? Só levanta a mão quem acha que já sabe aqui. Não tem, é um corajoso lá, um lá no fundo, né? Eu imaginei que fosse mais ou menos assim mesmo. Nós vamos falar sobre a vida de Barnabé. Barnabé. Tem grávidas aqui hoje? Sugestão de nome, a gente não vê mais Barnabé, né? Ué, por que não? Quem sabe que no final da administração vai ter alguma mãe, não, meu filho vai se chamar Barnabé. Quem sabe? É uma sugestão para o Gui, né? Queridos, Barnabé, na verdade, ele se chamava José. Ele recebeu esse nome, Barnabé, recebeu um novo nome, né? Dado pelos apóstolos. E o nome dele tem esse significado, só não no plural, né? É filho da consolação. E era algo que se usava muito, né? Naquela realidade que ele estava inserido. Ele recebeu um novo nome. Porque esse novo nome ele tinha a ver com o caráter da pessoa, né? Então era da cultura, né? Nós poderíamos aqui talvez entender muitas vezes o apelido que nós recebemos, né? Pode designar alguma característica nossa, muitas vezes física, né? Mas enfim, mas aqui era para expressar o caráter dele, né? E eu queria convidá-los então para abrir a Bíblia em Atos 4. A partir do versículo 34 nós vamos ler. Barnabé, então, filho da consolação. Esse texto é a primeira menção ao nome de Barnabé, né?
a esse homem, depois haverão outras, nós vamos falar sobre isso. Mas a primeira vez que ele aparece está aqui nessa passagem aqui, Atos 4, 34 a 37. Está falando aqui, queridos, da igreja primitiva ainda, né? Livro de Atos. Então aqui é uma característica daquele povo. Olha só como é interessante. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Então, a partir desse texto aqui, nós podemos já extrair a primeira característica de Barnabé, que é algo que o Senhor quer ministrar ao meu e ao teu coração hoje. E aí nós temos que, novamente, voltar à temática relacionada aos bens materiais. Nós vemos aqui nessa atitude de Barnabé, e a gente pode ver pelo texto aqui que não foi uma atitude isolada, né, porque os outros também faziam isso, mas há uma menção especial a Barnabé, mas não isolada, né, porque os outros também faziam a mesma coisa, venderam as propriedades, colocaram o valor aos pés dos apóstolos, para que não houvessem necessitados no meio deles. No meio de quem? Da igreja. Então, o primeiro aspecto que Barnabé nos ensina aqui é o desprendimento das coisas materiais e visão de reino. E a gente pode entender que havia no coração de Barnabé algo queimando aqui, para pegar a deixa do irmão Rui, né, do louvor que ele colocou, queimando dentro dele, que não deixava com que ele ficasse sossegado sabendo que tinha outras pessoas passando necessidade, que eram do corpo ao qual ele estava vinculado. Ele não conseguia ficar tranquilo com isso. E nem os outros. E aí eu gostaria que você se perguntasse, se autoavaliasse. Quando você lê isso, ele vendeu uma propriedade dele para dar para os outros necessitados. Como é que isso chega aos teus ouvidos, meu irmão? Seja sincero e responda para ti mesmo, esse cara é louco? É um irresponsável? Será que Barnabé e os que estavam com ele, que faziam a mesma coisa, eles não entenderam tudo e nós é que não entendemos nada ainda? Essa passagem ela vai muito além de fidelidade nos dízimos e ofertas, que é algo que a gente tem, né, ouvido aqui todos os domingos. Vai muito além disso. Se trata de um desprendimento das coisas materiais. O dízimo e a oferta vai ser um reflexo daquilo que nós entendemos e adotarmos como princípio na nossa vida. Quando nós adotarmos como princípio na nossa vida esse desprendimento, então nós seremos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Sem esse desprendimento, a palavra do Senhor diz que não é nem para a gente entregar, se não for para entregar com alegria, não é assim? Então, se nós vamos entregar simplesmente porque o pastor mandou, só que aí eu me pego ouvindo aqui o nosso tesoureiro na semana passada, trazendo aqui uma realidade que nós estamos vivendo de 1/3 de dizimistas aqui dentro. E daqui a pouco, quando eu falei aqui, né, já de primeira aqui, começar já com o desprendimento das coisas materiais, né? Puxa vida, né? Podia começar diferente. Todo domingo parece que vem alguma coisa. E está adiantando?
eu e você estamos sendo transformados pela palavra que o Senhor está trazendo? Ou ela não está na palavra? Jesus não nos ensinou a vivermos esse desprendimento? Não acumular tesouros no céu, na terra? Ensinou ou não ensinou? Ensinou. E onde é que está o problema, então? Em nós. Na nossa resistência, na nossa desobediência. Talvez assim você possa pensar, mas já está saturado isso. É bem provável que domingo que vem a gente vai ter que ouvir de novo da boca de alguém. Porque nós continuamos desobedientes. E vai chegar um momento, queridos, que eu e você nós vamos ser cobrados. Não pelo pastor, pela liderança, por teu líder de PGM, não. É pelo Senhor. Porque é a palavra do Senhor. O quanto te incomoda isso de o tesoureiro vir aqui dizer somos 1/3 apenas de dizimistas? Então notem que a gente falou ali de um desprendimento de coisas materiais. Isso é algo muito maior do que entregar 10%. Muito maior. Porque tem a ver com um monte de coisa. Não só com dinheiro. Mas nós estamos ainda num nível bem raso a respeito disso. E talvez isso tenha freado. Talvez não. Eu creio que com certeza Deus tem muitas coisas que Ele quer fazer no nosso meio. Mas nós estamos freando isso. Eu e você. Com a nossa falta de desprendimento às coisas materiais. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Então, o amor ao dinheiro é a raiz, não de alguns problemas na minha e na tua vida. É a raiz de todos os males. Tão grave que a palavra de Deus diz que pode nos levar a nos desviarmos do caminho. Então, daqui a pouco tu não está gostando de ouvir. E daqui a pouco tu não quer mais. E a palavra do Senhor está dizendo que isso vai acontecer. Que em nome de Jesus não seja ninguém que esteja aqui hoje. Que essa palavra possa nos constranger. Não apenas nos deixar assim, é mesmo, né? Mas trazer mudança. Porque não está havendo mudança. Ainda. Esse desprendimento tem muito a ver com aquilo que nós ouvimos aqui na semana passada, da boca do Ortiz e da Lu, que testemunharam de uma atitude de irmãos da igreja, de amor, de desprendimento, né? Que tiraram tempo, dinheiro, energia, para ir lá e fazer por eles alguma coisa. Tem a ver com aquilo que nós vimos há uns domingos atrás que o pastor... Eu só estava tentando lembrar se ele foi voluntário ou não, que alguns tiraram o casaco e doaram aqui. Se foi meio que impelido pelo pastor ou não, mas foi feito, né? Tiraram o casaco e doaram para outra pessoa. Tem a ver com abas. Tem a ver com abas, porque são pessoas. São pessoas que precisam. E nós não estamos obedecendo aquilo que Deus tem falado, queridos. É muito bom ouvir o testemunho aqui, né, dos irmãos que foram mudados, e glória a Deus por isso. Mas o quanto eu e você estamos comprometidos com eles. De verdade. Comprando uma pizza? A gente pode ir no mercado e comprar pizza. Barnabé, ele fez muito mais do que simplesmente vender uma propriedade e colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos para que esse valor fosse utilizado em favor de outras pessoas. Ele foi alguém que se colocou à disposição de Deus para ser usado como canal de bênção
na vida do outro. E aí vai muito além do dinheiro, como eu disse antes. A grande maioria de vocês conhece a conversão de Saulo, né? Ou Paulo. Saulo, então, era talvez um dos principais perseguidores da igreja primitiva, né? Ele mandava matar e mandava prender os crentes, os cristãos. E no caminho para Damasco ele teve um encontro com Jesus. Uma visão, uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento ele foi transformado pelo poder de Deus. E esse Saulo, então, com essa fama de perseguidor, de mandar matar e mandar prender, homem muito temido pelos cristãos, a fama dele era grande, né, de que era alguém que realmente fazia e acontecia. Esse cara, então, chega para os crentes e diz: agora eu sou um de vocês. E aí, como é que ele é recebido? Glória a Deus, Saulo, que bênção, meu irmão, dá um abraço aqui. Não, exatamente. Vamos ler o texto? Vai um pouquinho para frente, Atos 9. Está aí o Luciano. Glória a Deus, irmão. Atos 9, 26 a 28. Então, esse Saulo, convertido, teve um encontro com Jesus, chegou em Jerusalém. E o que ele fez? Amém, irmãos? Todos abriram? Atos 9, 26 e 28. Quando então Saulo chegou a Jerusalém, tentou juntar seus discípulos, mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Não por acaso, né? Vamos falar a verdade. 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Agora imaginem, né? Saulo teve aquele encontro extraordinário, né, com Jesus, entendeu quem era Jesus, quem ele era. E esse Saulo chega todo empolgado lá em Jerusalém: agora eu sou um de vocês. E aí nada, né? O brilho dos olhos dele se apagando, né? Mas houve alguém que se levantou em favor dele. Houve um Barnabé lá. E isso começa a ministrar o meu coração, porque nós temos entendido, né, como igreja do Senhor, que temos uma visão de igreja em PGM, igreja discipular, mas o quanto realmente eu estou me importando com as dificuldades, as dores que os meus irmãos estão vivendo. Eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui com 6 meses de conversão? 6 meses que você está participando? Tem alguém aqui? Levanta a mão, por favor. Não vai acontecer nada, só por... Pode ficar tranquilos, eu juro. 6 meses, 1 ano. É tudo crente velho aqui. Aqui, glória a Deus, um casal. Só? Aládio, né? Meu discípulo. Verdade, não lembrei que já ia te mandar tu levantar a mão. Quem mais aqui? Alguém mais, né? Lá mais uma. Faça favor, de novo então, levante a mão, queridos. Eu disse que não vai acontecer nada e não vai, tá? Amém. Glória a Deus. Tem alguém que está caminhando com vocês? Depois que você começou a frequentar a igreja, aceitou Jesus, tem alguém caminhando com vocês, cuidando de vocês? De alguém que não levantou, que levantou a mão, tem alguém que não está se sentindo assim, não,
Estou meio perdido aqui. Tem alguém? Não? De verdade? Amém, igreja? Glória a Deus. Pegamos a visão, né? É isso. É isso que nós precisamos fazer. Acolher os novos e cuidar deles. Foi isso que Barnabé fez com Saulo. Ele acolheu Saulo, cuidou dele. E veja a importância que isso teve na vida de Saulo. Porque esse Saulo se transformou em Paulo, né? Que é o que escreveu ali quase que todas as cartas do Novo Testamento, né? Pessoa extremamente usado por Deus, fundamental na implantação de igrejas, e estamos nós até hoje aqui sendo abençoados pela vida desse homem. Mas precisou Barnabé pagar um preço. Precisou Barnabé se posicionar, abraçar Saulo. Vamos imaginar que Barnabé não tivesse tido essa atitude, né? Como é que ia ficar? Vamos imaginar, vamos voltar no tempo aqui, já que hoje é quase que o encontro da melhor idade aqui, né? Dos crentes, porque todo mundo já tem anos de convertido. Como é que foi lá no início se não tivesse alguém caminhando contigo? Foi mais fácil quando teve alguém do teu lado ou não? Glória a Deus, né? Por isso, queridos, que nós precisamos louvar a Deus, porque Deus tem nos dado uma maneira de nós cuidarmos uns dos outros e sermos igreja. Isso não é ideia do pastor. Isso é estratégia do Senhor. O que nós precisamos fazer? Obedecer. Então, se todo mundo aqui foi sincero, né? Os novos convertidos aí, creio que sim, né? Houve um cuidado sobre a vida de vocês. Alguém cuidou. E olha como isso é importante. Vocês estão aqui hoje. Esse cuidado que Barnabé teve com Saulo, com Paulo, então, não foi também um fato isolado na vida dele. O que aconteceu, nós não vamos ler porque vai ficar muito extensa a leitura, mas eu vou tentar resumir aqui a história onde eu quero chegar. Barnabé foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Eles viajaram por várias cidades, né, implantando igrejas. E junto com eles dois viajou mais uma terceira pessoa, João Marcos. Então, Barnabé e Paulo e João Marcos junto. Só que aconteceu num determinado momento que João Marcos largou a empreitada e foi embora. A palavra de Deus não diz o motivo. Só diz que ele desistiu na metade da viagem, não sei quando, que é a altura da viagem, e deixou Barnabé e Paulo prosseguirem sozinhos. Lá no livro de Atos, depois você pode confirmar, então, a partir dali, terminou a viagem, Paulo e Barnabé combinam, vamos visitar de novo esses irmãos, para ver como é que eles estão, né? Aí Barnabé tem uma ideia, Paulo, vamos levar o João Marcos junto. O que acontece com Paulo? Bem magoadão o Paulo, né? O João Marcos já deixou nós na mão da outra vez, não vamos levar ele junto. Eu acho que foi o velho homem, né, que aflorou ali naquele momento. Não vamos levar ele junto, e aí Barnabé querendo levar, Paulo não querendo, os dois não entram num consenso. Paulo pega Silas e vai para a viagem, não levou nem Barnabé, nem muito menos João Marcos, e Barnabé pega João Marcos e vai com ele para Chipre. Muito bem. O fato é que João Marcos não inspirava mais confiança em Paulo, porque ele falhou naquela primeira viagem. E aí eu perguntar aqui, e seja bem sincero, mas não precisa me responder, só para ti. Já não te deu vontade de abandonar, assim, alguns irmãos, algumas pessoas que te decepcionaram? Tipo, para mim deu. Ou aquela história,
Ah, não, rachou comigo uma vez, não tem segunda chance. É de Deus isso? Não lembro de nenhum versículo dizendo que a gente pode fazer isso. Eu lembro dos 70 vezes 7, né? Nós sabemos que tem, porque nós não somos perfeitos, né? Dentro da nossa caminhada tem alguns irmãos que dão mais trabalho, né, na nossa vida, né? É assim ou não é? Se você não acha que é, você pode ser essa pessoa que está dando trabalho para o outro. Então cabe aí uma reflexão. Então eu vou perguntar de novo, daí tu pode responder. Não, tem uns que, né, daí tu vai dizer, não sou eu, né? Tem ou não tem alguns irmãozinhos que dão mais trabalho que outros? Tem uns aí, né, que nunca é eu e você, né? São os outros sempre, né? Sempre tem uns João Marcos da vida, né, que nos deixam na mão. Mas Barnabé, ele acreditava na graça e na misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. E assim como ele fez com Paulo, ele acreditou que Deus poderia restaurar João Marcos. E levou ele consigo. E ele escolheu investir em João Marcos. Investir tempo, cuidar, caminhar junto. E visão de reino é isso, queridos. É nós acreditar naquilo que Deus pode fazer na vida. Primeiro na minha e na tua, mas na vida do nosso irmão. Mesmo que muitas vezes dê vontade de desistir. Mas Deus pode mudar. Se Ele mudou a mim e a você, por que Ele não pode mudar aquele outro irmãozinho que está mais complicado? Por que não? Deus não pode? Ou você já era um santo quando nasceu? Parabéns para quem já era um santo. Houve um obrigado aí, né? O que acontece? Não terminou aí a história, né? Senão não faria muito sentido eu contar para vocês. Barnabé levou João Marcos. Paulo foi com Silas para a viagem dele. Passados alguns anos, olha como Deus é maravilhoso, né? O que Paulo escreve lá, pelo menos 3 cartas ele escreveu a respeito de João Marcos. Passados alguns anos. Em Filemon, quando ele escreve a carta, ele diz... Paulo estava preso na ocasião que escreveu essa carta, tá? Não estava muito fácil a vida dele, né? Em dificuldade. Paulo se refere a João Marcos como meu cooperador. Quando Paulo escreveu preso também a 2ª carta a Timóteo, ele escreveu o seguinte para Timóteo: toma contigo Marcos, o João Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. O João Marcos, aquele que ele não acreditava mais. Colossenses 4, 10 e 11. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. O João Marcos. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitar vocês, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino. O João Marcos. Dez anos depois essa carta à igreja de Colosso foi escrita, depois de Paulo não acreditar mais em João Marcos, 10 anos depois ele estava escrevendo lá. João Marcos é um dos únicos que ainda é o meu cooperador. Quem é que está por trás disso tudo? Que pessoa está? Barnabé. O filho da consolação discipulou, investiu, formou, e Marcos se tornou um consolo para o apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. Esse mesmo João Marcos, que ele já tinha descartado, esse eu não... E mais uma curiosidade, talvez para alguns. O João Marcos
É o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Aquele que Paulo já tinha descartado, mas Barnabé investiu nele. Por que o Senhor está ministrando isso ao nosso coração, queridos? Porque nós somos uma igreja que é uma igreja que caminha em PGM, que é uma igreja que caminha na visão discipular. E isso que Barnabé fez é exatamente o que nós precisamos fazer. Investir nas pessoas. Investir nas pessoas. Isso demanda tempo, isso demanda dinheiro, isso demanda sair da nossa zona de conforto. Mas essa é a visão que Deus nos deu e nós não vamos sair dela. A não ser que Deus mandar. Mas até agora Ele não mandou. Então, se você ainda tem dúvida, talvez essa visão não é para ti. Mas aqui nós investimos em pessoas. Aqui nós caminhamos com pessoas. E aqui os novos convertidos acabaram de confirmar. Eles tiveram alguém que caminhou com eles. Nós não estamos simplesmente falando isso, nós estamos fazendo isso. Amém? Então que isso esteja impregnado em nós, queridos. Essa visão estava impregnada no coração de Barnabé. Ele não conseguia fazer diferente. E é isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Amor pelas pessoas. Amor pelas pessoas. Amor pelas pessoas. Isso não vai brotar naturalmente do nosso coração. Mas o Senhor pode colocar esse amor pelas pessoas no meu e no teu coração. A ponto de nós querermos ser Barnabé na vida dos outros. Amém? Eu quero ainda ler um texto a respeito disso. 1 Coríntios 15, 58. Muitas vezes a gente acha que não vale a pena, né? Ah, não. Isso aí não vai dar em nada. Não... Aquele lá não adianta. Eu não vou perder meu tempo. Eu tenho coisa melhor para fazer. Vou deixar isso para o pastor. Vou deixar isso para o líder do PGM. Vou deixar isso para outra pessoa. O chamado ele não é para a liderança. O chamado de fazer discípulos, ele não é para o pastor, ele é para os discípulos. Discípulos fazem discípulos. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Amém? Não é inútil, queridos. Talvez você não consiga vislumbrar. Assim como Paulo, naquele momento lá com João Marcos, esse aí não tem jeito. Ele não conseguia mais vislumbrar que o Senhor poderia mudar João Marcos. Naquele momento ele não conseguiu ver isso. Mas o tempo passou e Paulo pôde perceber, sim, que quando Deus coloca a mão dele na vida de alguém e transforma, ele vai nos surpreender. Nós vamos ser surpreendidos com isso. Está aqui o Andrei. Eu já falei isso. O Andrei, quando ia lá no meu PGM, tu já compartilhou isso também, né? O Andrei ia lá no meu PGM e ele entrava mudo e saía calado. Isso não foi uma ou duas vezes, né, Andrei? Foram vários encontros assim, né? E quando eu já te falei isso, então posso falar aqui na frente de todo mundo, né? Quando o pastor falou que o Andrei ia assumir um PGM, eu pensei, meu Deus, o Andrei? Eu fui Paulo ali. Na tua vida, João Marcos. Eu fui para... Irmão Andrei, mas eu acho que não tem muito jeito, né? Assim. E glória a Deus, Andrei, né? Porque o Senhor me constrange hoje aqui, né? Em cima, olhando para ti, porque eu sei o quanto você já foi usado, está sendo usado como canal de bênção na vida das pessoas. Então, continua firme, meu irmão. E assim tantos outros. Assim tantos outros aqui dentro. É obra do Senhor, queridos. Então, continuemos crendo naquilo que Deus pode fazer. E como eu disse antes, basta a gente olhar no espelho. Olha aquilo que Deus já fez na minha e na tua vida, né? Então, Ele continua fazendo, Ele é o mesmo. Terceiro e último aspecto, então, daquilo que Barnabé, ou a vida de Barnabé pode nos ensinar, está no capítulo 11, mais adiante um pouquinho, queridos. Atos 11.
Atos 11, do 19 a 24, nós vamos ler. Amém? O terceiro aspecto que o Senhor, então, tem para trazer para nós aqui nessa noite a respeito do estilo de vida de Barnabé, está nessa passagem aqui, a partir do 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Amém? Então aqui houve um movimento, né, na cidade de Antioquia. Começou ali uma igreja, essa igreja cresceu, porque a palavra de Deus diz que a mão do Senhor estava sobre eles, e começou a crescer, e a igreja em Jerusalém, chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém essa notícia, o que eles pensaram, precisamos mandar alguém lá em Antioquia para ver se está tudo certo, né? Se está tudo certo primeiro, que é uma igreja nova, então, e para organizar e cuidar desse povo lá. Quem que nós vamos mandar aqui de Jerusalém? Barnabé, um filho da consolação. Aí a palavra de Deus diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Os episódios com Saulo e João Marcos demonstram também que ele tinha um caráter conciliador. Houve ali, especialmente com Saulo, né, um momento de tensão, porque havia medo, havia desconfiança sobre Saulo. E Barnabé foi usado, então, como instrumento de Deus para conciliar aquela situação. E, acima de tudo, Barnabé era um homem encorajador. Ele encorajava as pessoas. E aí eu pergunto, meu irmão, eu e você estamos inseridos num corpo, e dentro desse corpo tem pessoas que estão desanimadas, tristes, e nós muitas vezes passamos por momentos assim e faz parte da nossa caminhada. Jesus nos disse que nós teríamos aflições, mas o mesmo Jesus também nos encoraja, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Primeira Tessalonicenses 5:11, por isso encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Encorajem e edifiquem uns aos outros. Eu encorajando o Rogério encorajando o Aliones encorajando o Paulo. Esse é o processo. Encorajar. Hebreus 10:25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Novamente. Procuremos encorajar uns aos outros. Essa tem sido a tua atitude, meu irmão? Você tem encorajado o teu irmão a permanecer fiel ao Senhor? Essa não é uma opção. Essa é uma ordem da palavra de Deus para nós como igreja. A palavra de Deus nos relata lá ainda no livro de Números, quando o povo de Deus peregrinava e estava prestes a entrar na terra prometida, o que eles fizeram? Mandaram 12 pessoas para olhar a terra prometida.
uma expedição para analisar e trazer um relatório, como é que é lá, o que nós precisamos fazer para conquistar essa terra prometida. Foram 12. O que aconteceu? 10 deles trouxeram um relatório negativo. Não, nós não vamos conseguir, eles são muito grandes, são muito numerosos, eles vão nos amassar. Isso é encorajar? Mas tiveram 2. Tiveram 2 valentes que se posicionaram e disseram a toda a comunidade: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde fluem leite e mel e a dará a nós. Isso é encorajar. Isso é confiar no Senhor. Isso é não se deixar contaminar pelo relatório negativo. Isso é posicionamento. E sabe o que Deus faz com esse tipo de pessoa? Que encoraja, que se posiciona e que confia? Deus honra. Porque Josué e Caleb foram preservados. Eles entraram na terra prometida, foram os únicos 2 que entraram. Então há promessa sobre a nossa vida, meu irmão. Se a gente continuar encorajando, cuidando, investindo em pessoas, Deus vai nos honrar. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. Mas é preciso um posicionamento. Eu quero fazer uma pergunta. Mais uma. Durante essa semana nós conversamos com muitas pessoas, eu e você. Será que nessa semana alguém saiu pior depois que conversou comigo? Que tipo de instrumento você tem sido, meu irmão? Como os 10 ou como os 2? Estamos vivendo sim como igreja um momento de dificuldade. Mas qual é o teu posicionamento? Como as pessoas têm saído depois de conversar contigo? Todo esse posicionamento, essas atitudes de Barnabé, canal de bênção na vida de pessoas, desprendimento de coisas materiais, encorajando os outros, não aconteceram porque simplesmente ele era o cara. A palavra de Deus diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, pela nossa natureza, nós não vamos conseguir. Mas se nós nos esvaziarmos do nosso egoísmo, dos nossos achismos, e entrarmos em obediência àquilo que a palavra do Senhor nos diz, encorajando uns aos outros, cuidando, tendo desprendimento das coisas materiais, nós vamos viver um novo tempo, individualmente, eu e você, e como igreja. Mas precisamos nos posicionar. Quero te convidar a ficar de pé, meu irmão. O Senhor quer dar a oportunidade aqui nessa noite, queridos. Quem sabe você chegou aqui nesse culto desanimado. Quem sabe pensando até em desistir. Estou cansado, não vale a pena, é muito problema. Eu não sei como chegou o teu coração. Você chegou aqui com o teu coração nessa noite. Mas você e o Senhor sabem. E talvez você está precisando de um renovo, assim como João Marcos. Assim como João Marcos. Teve um momento que ele desistiu, ele abandonou. Mas o Senhor não abandonou. O Senhor levantou Barnabé para cuidar dele.
E o nosso Deus não nos abandona. Se há alguém aqui que chegou com esse sentimento, se você chegou triste, e isso ainda está no teu coração, eu quero te convidar a vir até a frente e apresentar isso ao Senhor. Dizendo ao Senhor, eu quero dizer que eu confio no teu propósito, Senhor, sobre a minha vida. Eu não quero mais carregar isso. Eu não quero mais pensar em desistir. Eu creio que o Senhor tem um novo tempo para a minha vida. Se você chegou com esse sentimento, você pode vir até a frente e apresentar isso ao Senhor nesse momento.